Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de geografia para a galera do oitavo ano da Escola Carlos Burto, ok? Mas preste atenção, fique com Deus. Então galera, a gente vai estar falando sobre o fluxo de migração na América Latina. Então, a primeira coisa que precisa entender que é o seguinte, existem dentro da América dois tipos de classificação, que é a América, que é dividida geograficamente, territorialmente, que é América do Norte, América Central e América do Sul, e temos também a divisão que é feita a partir do seu processo histórico, cultural e econômico, como por exemplo a América Latina e a América Anglo-Saxônica, ok? Professor, qual que é a diferença de um para o outro? Então vamos lá, vamos desde o começo, ok? Tá. Para entendermos o processo de migração na América Latina, precisamos entender que a América Latina é dividida em América Latina e América Anglo-Saxônica. Então vamos lá. Eles possuem características totalmente diferentes. Como havíamos falado, a América Latina ela possui uma linguagem com as línguas latinas, certo? Exemplo, português, espanhol e francês, ok? E suas características de colonização foi mais um processo de colônia de exploração, ok? Já a América Anglo-Saxônica já foi mais colônia de povoamento. Então, nesse caso aí, as suas características cultural, econômica e histórica é totalmente diferente, né? Então, qual que é a diferença de um para o outro? Vamos lá. América Latina, pois as línguas eram originárias do latim, português, espanhol e francês, e América Anglo-Saxônica, dos países que correspondem à língua inglesa, Estados Unidos e Canadá. Olha para você ver como é que é fácil estudar a América Anglo-Saxônica. Por quê? Só existem dois países que você pode falar, que é os Estados Unidos e o Canadá, ok? Dentro da América. Porque, inclusive, são os únicos dois países que são considerados países desenvolvidos, ricos, ok? Dentro de toda a América, ok? Os outros países são considerados países emergentes, em desenvolvimento, terceiro mundo, ok? Aqui está a bandeira dos dois países da América Anglo-Saxônica, Estados Unidos, Canadá, ok? Tá. Como eu estou falando sobre a questão da América Latina, vamos entender. A América Latina antigamente era a oportunidade de uma nova ida ou forma de viver, sendo lugar de destino, mas no final do século XX se tornou lugar de saída. Gente, o que é isso? Que antigamente as pessoas foram atraídas para a América Latina com uma nova oportunidade, um novo momento, né, de viver. Só que o que aconteceu? Perceberam, né, que a América Latina não é aquelas coisas todas. Então o que fizeram? As pessoas acabaram saindo, né, fizeram uma aversão, né, teve um inverso, né? Que, por exemplo, a América Latina era um lugar de atração e agora, nesse momento, é um lugar de repulsão. Por quê? Por causa das suas dificuldades que a América Latina enfrenta, ok? E a principal causa dessa inversão vamos lá. A principal causa dessa inversão é a situação de pobreza em que vivem milhões de latino-americanos, consequência do processo de colonização e exploração a que foram submetidos. Então vamos lá. A primeira característica que a gente pode falar sobre dessa questão que é a pobreza que é influenciada é justamente porque isso vem tudo são características do processo de colonização a que foram submetidos. Uma vez que a América Latina foi colônia de quê? De exploração, ok? Tá. Essa é a primeira, então, situação de pobreza, que afasta as pessoas. A segunda, oportunidade de emprego, né, e vida melhor. O que acontece? As pessoas vão, né, para outros países, né, para uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de emprego, né, para se viver melhor. Tanto que muitas pessoas saem, né, da América Latina, vai para a Europa, né, ou vai para os Estados Unidos, norte-americanos, para quê? Para juntar dinheiro, para fazer o bem, mandar dinheiro para sua família e por aí vai. Ou até mesmo viver lá mesmo, né? E aí o que acontece? E uma outra característica que a gente pode falar também que é estudar, que é qualidade de ensino. O que é isso, gente? Significa dizer o que é? Que muitas pessoas, muitos latinos, vão para os Estados Unidos, do Canadá ou para a Europa estudar, por quê? Por causa da qualidade de vida, né? E da qualidade de ensino desses países. Uma vez que o investimento em educação, ciência e tecnologia é muito maior, né, do que nos países latinos, ok?
Tá. Fronteira do México. É uma fronteira muito vigiada, sendo construído um muro na década de 90, com mais de um pouco mais de 1 quilômetro, na qual milhares de imigrantes tentam ilegalmente entrar. Tá. Essa questão da fronteira do México é um grande problema. Por quê, gente? Quando você fala da fronteira do México, muitas pessoas tentam entrar pela fronteira do México, só que a fronteira do México ela é muito vigiada. Não só pela quantidade do muro que eles fizeram, pelo muro de contenção entre os dois países, México e Estados Unidos, mas também porque lá é vigiado por policiais, com cães farejadores, né? E aí o que acontece? Ele é muito vigiado, então é um problema as pessoas entrarem. Tanto é que quando as pessoas pego, geralmente elas são presas, extraditadas, né, para o país de origem, ok? Beleza. E dentre todas as fronteiras do México que a gente pode falar aí, eu vou falar agora sobre fatores de imigração da América Latina. Né? O que faz, algumas das coisas que fazem as pessoas da América Latina migrarem, a não ser aquelas que eu já vinha falando, ok? Tá. Fatores de imigração latina. O clima, a economia, a religião, os problemas militares e linguísticos. Como assim, professor? Dentre todos esses aí, climáticos, econômicos, religiosos, militares e linguísticos, o mais importante é o econômico. Por quê? Geralmente, a economia é o que mais atrai as pessoas, né? Principalmente de países emergentes, países de terceiro mundo, aí para esses países do primeiro mundo, como Estados Unidos e países da Europa, ok? Tá. Professor, qual seria o destino dessas pessoas assim que tentam fugir, né, desses latinos? Qual o lugar que eles mais querem ir? Então vamos lá, vou falar para vocês agora, ok? O destino mais procurado pelos latino-americanos. Os Estados Unidos é o país mais procurado, mesmo possuindo rígidas leis migratórias, e alguns países europeus. E o foco é melhores condições de vida, trabalho e renda. Então vamos lá, gente. Então nós já sabemos que a maioria do destino dos latino-americanos é para os Estados Unidos, né? É viver nos Estados Unidos. A gente pode ver até vizinhos nossos, assim, das pessoas que saíram das nossas regiões para poder ir, né? E alguns países europeus também, que no momento estão muito atrativos. Por exemplo, Portugal, até mesmo pela facilidade da língua. O que mais? Outros países como França, Inglaterra, são destinos também, ok? Beleza. E aí, fatores. Que fatores os imigrantes latino-americanos do Brasil e os brasileiros exercem quando não conseguem ir para a América anglo-saxônica ou Europa? Gente, o que acontece? Quando eles não conseguem ir, acontece o que nós chamamos de inchaço urbano. Ou seja, essas pessoas começam a migrar, né, para o centro da cidade, para as áreas de concentração populacional. E o que acontece? Com esse crescimento desordenado aí, vai criando as favelas, os aglomerados. E aí, o que acontece? Tem favela, tem aglomerado, tem os problemas. É só a violência? Não, são vários problemas que vão sucessivamente ocasionando, ok? Vamos lá. Aumento o inchaço nas cidades. Essa intensa migração resulta no aumento da população urbana e, como consequência, no crescimento desordenado das cidades. E quais são as características? Aumento as desigualdades sociais. O que é isso, gente? Aumenta a questão, por exemplo, perto de um grande centro urbano, tem uma área urbana, né, toda bem delineada economicamente, né, um bairro nobre, e tem perto do bairro nobre sempre tem uma favela. Isso é em qualquer capital, vocês podem perceber isso. Então, aumenta as desigualdades sociais. Um outro problema, problematiza a estrutura do saneamento básico. Então, vamos lá. As pessoas vão desordenadamente para esses locais. Será que aquela região está preparada para receber aquela quantidade de pessoas? Não. Então, o que acontece? O saneamento básico, que é um deles, né, que é o ET, que é a estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água, muitas vezes são ineficazes e ineficientes naquele local, principalmente estação de tratamento de esgoto, porque geralmente essas pessoas nem têm estação de tratamento de esgoto, ok? Isso é um problema muito grave, gerando doenças, gerando ratos e etc. Um outro problema, problemas de deslizamento e períodos chuvosos. O que é isso, gente? Essas regiões não foram preparadas, não foram estudadas geologicamente, não foram estudadas para essas questões. Então, o que acontece? As pessoas vão desordenadamente, sem estrutura, sem nenhum estudo geológico, sem nenhuma cobertura vegetal,
né? Aí eles vão para essas áreas, o que acontece? Deslizamento em período chuvoso. Isso é batata, pode ver, sempre que tem chuva no período chuvoso, vocês podem perceber, sempre tem deslizamento nessas áreas, ok? Porque as pessoas constroem as casas, às vezes até sem fundação, de qualquer jeito, e esse é um grave problema, ok? Tá, no mais, essa aqui é a atividade, tá? Que eu vou falar para vocês. Vocês vão fazer, vocês vão dar uma olhadinha, já lancei, já mandei lá pro sistema, pro supervisor, vocês vão dar uma olhadinha. No mais, obrigado, fique com Deus, se cuide, não esqueçam de fazer os exercícios. Aí vocês podem mandar o exercício ou, né, pelo caderno na escola, ou também podem mandar pelo e-mail, né, do professor coordenador, ok, gente? Não esqueçam disso aí. No mais, fique com Deus.